Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui te dar algumas das últimas do Colorado. Vídeo esse que é pra Zapay. Já pagou teu IPVA? Não, dá pra parcelar em 12 vezes no cartão com a Zapay. Se usar meu código JBFilho20, tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento na descrição ou no primeiro comentário. Gente, depois do Richard, que é novo jogador do Inter até final de 2026, 31 anos, 1,91 m, ex-Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians, estava na Turquia. Eu já fiz um relato completo sobre Turquicei, sobre o jogador até agora, vem contrato definitivo para o Internacional, ele é o primeiro volante. A direção quer o segundo, e é o uruguaio Alan Rodrigues, que é segundo homem do meio campo e que está sendo tentado, mas a negociação está bem complexa, eu diria mais, está esfriada, brecada e complicada. Por quê? O Internacional está disposto a pagar 3,5 milhões de dólares por 50% do jogador. Esse é o valor último a ser confirmado, mas é nesse parâmetro aí. Eles queriam 4,5 de dólares e queriam um valor à vista. O Inter queria 3,5 parcelado ao longo de 3 anos. Os caras não aceitaram. O Inter então disse, olha, consigo numa operação financeira, provavelmente empréstimo bancário ou algo que valha, um empréstimo com algum investidor, alguma coisa, esses 13,5 de dólares dá quase 20 milhões de reais, não chega a isso, mas tá perto, pelo menos na doleta, pega lá essa grana e paga praticamente à vista pros caras. O Argentino Júnior, que tem metade do jogador, aceita pela sua parte. O Boston River do Uruguai não estava querendo fazer o negócio e diz que tem um brasileiro que está interessado em pagar no mínimo 4 de dólares por ele ou até mais. E aí diz, não, pera aí, eu vou esperar essa situação, a janela recém-abrida no Brasil, tem como fazer o negócio. E este é o entrave. O Internacional está com uma questão importante a ser colocada aqui. Já tem as condições de pagamento que interessavam ao Argentino Júnior, o valor mais próximo do que eles queriam, mas tem o Boston River. E é claro, sempre tem uma outra situação nesses negócios que acabam impedindo avanços, mas basicamente tudo que está vazando hoje não tem como cravar que o Alan Rodrigues vai vir, apenas que é desejo da direção. Seria o Richard, primeiro homem, o segundo o Alan Rodrigues. O Inter está encontrando dificuldades também para contratar ou para fechar a compra, que por isso que eu disse a compra brecada, parada, travada, por conta da situação do Vitor Gabriel, que hoje é titular do Internacional. Gosto muito desse jogador, para mim ele tem potencial para ser o Vitão canhoto, de tão bom que eu acho ele no Inter. E basicamente o Inter tem uma cláusula de compra de 500 mil dólares, 3 milhões de reais, arredondando valores, junto ao Sport, por 50% dele. O Inter quer comprar 70% dele e ofereceu para o Sport o seguinte, eu compro antecipado, mas pago por 70%. Eu não sei se o Inter quer pagar mais do que esses 500 mil dólares se oferecer alguma coisa, mas o fato é, a direção do Sport mudou agora em maio e os dirigentes atuais estão dizendo, não, se é 500 mil dólares por 50%, compra 50%. Quer 70%? Paga bem mais por isso. Até porque esse contrato foi firmado da compra quando ele estava na base. Agora já é um jogador que está no principal, experimentado e que há pouco tempo, por exemplo, todo mundo tem internet nos seus respectivos lugares, o Cruzeiro estava dizendo que oferecia alguns milhões de euros. Não tanto que o Inter queria 10 milhões de euros por ele, mas 3, 4 de euros o Cruzeiro ia. E aí o Sport está dizendo, cara, se eu for te vender, eu não vou te vender 70% pelo mesmo valor ou muito próximo disso. Tem que colocar mais grana, por isso está travado. Destaco aqui que o Inter tem até final de dezembro, do último dia do ano, desse ano de 2025, que está na metade, para dizer o seguinte, olha só, compro ou não compro? Se quiser, compra 500 mil dólares, 50%. Isso é inegociável, pode vir o Real Madrid aqui, a cláusula é do Internacional. Gente, olha só, a entrevista para o Voz do Gigante, Lucas Colar, do Voz do Gigante, Roger disse que o camisa 5 dele tem que ser mais inteligente do que físico. Que o Luiz Otávio, embora sendo pastor, como ele chama, sendo elogiado, e ele até disse abertamente que acho que o Ronaldo foi bem em algumas partidas, outras nem tanto, o Luiz Otávio está sendo lapidado. Disse que o Fernando é um cara que antevê as jogadas, que ele consegue olhar e ver exatamente o que está acontecendo. Que os jogadores mais jovens, caso do Luiz Otávio especificamente, ele demora um pouquinho mais para entender isso, ele diz, cara, é normal, tá? Isso é do jogo, é o tempo que vai dar isto para o jogador. Para ele, camisa 5 tem que ter uma boa saída de bola, e para o Roger, camisa 5 tem que ser mais inteligente do que físico. Tem que ser mais inteligente do que físico na visão do técnico do Inter nessa entrevista para o Lucas Colar. E tem que ter uma boa saída de jogo, mas o 8 tem que ser o box to box, tem que ser aquele cara que vai e vem, tudo mais.
Ainda para o Lucas Colar, o Roger disse que não teria problema de, por exemplo, atender um pedido da torcida, ou de parte da torcida e da imprensa, de jogar com 2 atacantes. Ele falou, olha, tem que fazer alguns ajustes, por exemplo, talvez tirar os pontas, e aí para colocar o atacante, 2 atacantes, Borré e Valência seria o caso, ou até um Ricardo Matias ao lado de um dos dois. Ele falou o seguinte, tira os pontas e sobe os alas, só que aí o Roger lembrou, tem que jogar com 3 volantes. E ele foi muito criticado por fazer esse movimento. Então assim, o Roger falou, olha, eu posso jogar com 2 atacantes, Borré e Valência, que seria o sonho de muita gente, ou Borré e Ricardo Matias, Valência e Ricardo Matias, mas para fazer isso, tu fica sem pontas, porque numericamente tu não pode, né, 2 pontas, 2 atacantes, aí fica 4 caras lá na frente. Tu vai ter que tirar os pontas, subir os laterais, só que para ter proteção no meio tem que ter 3 volantes. Isso já foi criticado por parte da torcida e imprensa. O Roger não esquece desta situação. Aliás, para Nani Quemelo, que é muito boa repórter, competentíssima da Rádio Inferno é Meu Destino, o Roger contou que o Ricardo Matias, que eu citei aí, é um jogador que ainda precisa de regularidade do seu jogo. E mais, precisa melhorar o seu nível de treinamentos. Por que eu faço questão de colocar isso aqui? Porque, cara, faz quase um ano que o Roger está no Inter e faz quase um ano que o discurso é sempre o mesmo. O Ricardo Matias é muito bom jogador, mas ele não é focado na sua carreira nesse ponto. Ele não treina bem, o Roger tá toda hora tendo que chamar a atenção dele. Agora os treinos são mais fechados, tá? Mas quando é aberto é toda hora dedicação, concentração, treina bem. Tem uma situação de unha grande também que, não, eu sou talentoso, não preciso treinar. Isso tudo a gente ouve no Internacional e o Roger tá deixando bem claro que ele precisa melhorar o seu nível de treinabilidade, foi o termo que ele usou, mas pô, nível de treino, né, velho? Acho que fica mais fácil para traduzir pra galera. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.